Fala aí, galera do canal Botafogo Digital. Eu sou Carlos Albuquerque, até preparar a voz aqui, porque ontem foi um dia, né, que finalmente foi cravado ali pela imprensa, ainda não oficialmente, mas o GE noticiou no início da noite, né, que tá tudo certo entre Botafogo e Luiz Henrique. Isso mesmo. Saiu o último capítulo, ou o penúltimo, quem sabe, dessa novela chamada Luiz Henrique, mas eu vou falar já disso. Antes a gente tem que falar, né, do jogo de ontem à noite. É verdade, o Botafogo entrou em campo às 9h30 no Newton Santos, enfrentou a Portuguesa e acabou tropeçando, né, um empatezinho ali, sem vergonha, e que acaba deixando a equipe titular do Botafogo. Foi o quinto jogo na temporada, mas se a gente for entender ali com os testes que o Thiago Nunes tem realizado, equipe com a base titular, foi o terceiro jogo. Vencemos o Madureira, perdemos para o Boa Vista e agora empatamos para a Portuguesa, empatamos com a Portuguesa da Ilha, melhor dizendo, ou seja, o time titular está devendo nesse sentido. Mas, Carlos, você sempre fala aqui no canal que o Campeonato Carioca, o próprio Thiago Nunes está encarando dessa forma, é uma pré-temporada, ou seja, o resultado não é o mais importante. É verdade, sempre falo isso, mas de qualquer maneira acende um sinalzinho ali de alerta, né? O Botafogo fez até um bom primeiro tempo, logo no início ali, aos 13 minutos, o Marçal voltou a ter problemas com a sua panturrilha, que já tinha tirado ele do último jogo, inclusive, né? Momentos antes, tratou a panturrilha, treinou nos 2 últimos dias, até o Thiago Nunes confirmou isso, começou o jogo, sentiu logo no início, e aí o Hugo entrou. A situação do Marçal realmente cada vez mais complicada. Ano passado ele teve 5 vezes, né, entregue ao departamento médico do Botafogo, né? Então, além da parte técnica não ter sido nada boa no passado, também a parte fisiológica do jogador aí, né? Muitas lesões em sequência, tem sido um grande problema. Enfim, vamos falar mais disso daqui a pouquinho. Fato é que o Botafogo fez um bom primeiro tempo, tá? Tiquinho Soares voltou a balançar as redes, né, depois de muito tempo, com bola parada. O último gol dele foi aquele contra o Curitiba, né? Tô tentando me lembrar quando foi o último gol dele com a bola rolando. Daqui a pouco eu lembro. Me ajuda aí, comenta aí embaixo quando foi o último gol do Tiquinho com a bola rolando. E a gente viu até um Tiquinho se movimentando mais, a gente viu a equipe criando desde o primeiro minuto. O Jefinho chuta uma bola na trave, né, perde uma grande oportunidade. O Jefinho, né, teria sido aí mais um gol que ele teria feito nessa sequência aí do Carioca, né? E acaba que o Botafogo faz um primeiro tempo convincente. Segundo tempo, a gente vê que o Botafogo caiu de produção, até tem uma questão do aspecto físico. A gente sabe que é uma época que não é só o Botafogo, várias equipes do Brasil grandes estão tendo resultados não tão bons, né, como esperados, né, diante de equipes de menor investimento, justamente porque essa maratona aí, né, o Campeonato Carioca, como eu falei antes, valendo já como pré-temporada. Qual foi a novidade do jogo, né? O Thiago Nunes já tinha ensaiado, né, na coletiva de imprensa da última partida, de que voltaria ali ao esquema com 4 defensores, né? Ele acabou atuando com 4-1-4-1 no jogo de ontem, mas tendo que improvisar, né? Inclusive o Tietê ali pela ala direita. No final do jogo entrou o Newton também ali, né? Inclusive o jornalista Serginho Santana do GE fez uma postagem bem interessante até no Twitter, né, dizendo o seguinte, que a entrada do Newton na lateral direita no fim do jogo, o Newton, que até fez bons jogos aí nesse estadual, né, até o momento, foi um pedido de ajuda, não, eu vou ver se eu acho aqui exatamente as falas dele, mas foi tipo isso, um pedido de ajuda do Thiago Nunes, desesperado por um lateral direito ali, de ofício, né? Tá difícil. Que mais? Lucas Alter foi bem, inclusive ele que dá assistência, né? O passe para o gol do Tiquinho. Foi bom ver o Tiquinho comemorando de novo, né? A torcida cantando de novo a música dele. E a gente tem que aliviar aí as atuações do próprio Tietê
improvisado. Tem gente que vai falar, mas no gol da Portuguesa, no segundo tempo, foi falha ali do Tietê, de marcação, mas ele estava se esforçando numa posição que não é a dele, né? E mesma coisa o Nilton também, quando entrou ali. Aliás, foi muito acionado o Nilton no final da partida, mas naturalmente que ele estava se esforçando e não se saiu tão bem, por não ser a posição dele, né? Marlon Freitas, grande surpresa da partida. O Marlon, que é ao lado do Marçal, que eu falei há pouco, né? Os jogadores mais perseguidos pela torcida. O Marlon começou a dar uma resposta. Acho que foi até o melhor jogador em campo, né? Brigou bastante, distribuiu bem o jogo. Marlon Freitas dando sinais de recuperação, o que é ótimo. Já no caso do Marçal, acho mais difícil. Por isso, eu vou falar logo do assunto que eu acho que vocês vão concordar comigo. O Botafogo, que está no mercado atrás de um lateral direito, precisa também, com a mesma urgência, trazer um lateral esquerdo. Marçal, não dá para contar com ele por tudo isso que eu falei agora há pouco, e o Hugo, só como opção de lateral esquerdo, é muito pouco, né? Então, o Botafogo precisa, eu acho que até, claro, o Botafogo está olhando ali um meio atacante, né? Está se acertando com o meio atacante, está tentando trazer logo o Igor Jesus, né? Ou então no meio do ano, na pior das hipóteses, vem o Igor Jesus ali para fazer uma sombra ao Tiquinho. O Botafogo tem plano de trazer um zagueiro, mas eu acho que volante também, mas eu acho que o primordial é o Botafogo trazer dois laterais, um direito e um esquerdo, tá? Acho que senão isso vai deixar o Thiago Nunes de calças curtas, como se dizia antigamente, na própria Libertadores. Tomara que não, né? Mas acontece alguma coisa com o Hugo, a coisa complica. Falando de lateral direito, o Matheus Ponte jogou 17 minutos nesse último jogo do Uruguai. O Uruguai que foi eliminado, né, precocemente lá do pré-olímpico. Isso já diz muito sobre como foi também a atuação da Celeste, né, no pré-olímpico. E o Matheus Ponte está de volta. Fato é que o Matheus Ponte não rendeu bem nesse pré-olímpico. Jogou até em boa parte dos jogos do Uruguai, mas não se saiu bem. E isso talvez explique, né, o porquê dele não estar sendo aproveitado, né, pelo Thiago Nunes, assim como também não foi aproveitado pelos outros 5 treinadores que passaram aqui ano passado, né? Então é um jogador que o Botafogo ainda vê potencial, um jovem jogador, mas que está naquele momento ali de carreira que ele precisa ganhar casca, né? Casca mais grossa, né? Não está bem o Matheus Ponte, então a gente não tem acesso aos treinos, né? Mas a gente começa a compreender por que o Botafogo, por exemplo, liberou o jogador para o pré-olímpico, para ver se isso aí ajudava ele a se desenvolver de alguma forma, mas infelizmente ele não foi muito bem. Estará de volta nesse final de semana, é a expectativa do Matheus Ponte de volta aos treinos no Lonier com o fogão, tá? Mas ainda tá cru, tá? Resumindo a situação do Matheus Ponte, é um jogador que ainda não está preparado para a responsabilidade de entrar em campo e atuar, né, no time titular, né? Claro que o Thiago Nunes tem testado os jogadores, né? E em algum momento ele vai botar o Matheus Ponte para jogar também. Tem que ser assim, senão o cara não vai adquirir essa casca grossa aí, né? Nunca. Deixa eu abrir a porta aqui, galera. Aqui é assim, quem me acompanha no canal sabe que eu tenho a cachorrada aqui e eles entram aqui, saem, pedem para entrar, pedem para sair, sobem no meu colo. É loucura, loucura, loucura. Galera, vamos lá. Esquema de jogo, tá? O que deu para perceber é que o Thiago Nunes, além de ter treinado aí nesses primeiros jogos o esquema com 3 defensores, ou 3 zagueiros, como queiram, ele vai acabar adotando ou 4-3-3, né? Ou então 4-2-3-1, tá? Para encaixar as peças. Como eu disse, já vou falar aqui do Luiz Henrique, né? Mas naturalmente a gente já imagina Luiz Henrique na ponta direita, né? Um dos melhores pontas direitas do Brasil, né? Tiquinho no comando do ataque e o Jefinho na ponta esquerda, né? O Botafogo vai ter Luiz Henrique e Jefinho, 2 baitas pontas que tem como característica o 1 contra 1, né? Dribladores, né? Lisos, e o Savarino sendo mais centralizado ali. A tendência, né? O Eduardo de novo jogou ontem, aquela coisa, a gente sabe das limitações do Eduardo físicas, né? Então a tendência é que o Savarino acabe assumindo essa posição ali no meio, né? Mais centralizado.
Então é isso, galera. Não me preocupa, o Botafogo ainda está no G4, né, do Carioca. Claro que é obrigação do Botafogo ficar no G4, não repetir o fiasco do ano passado, mas temos agora um compromisso no sábado, né? Tem uma viagem para Brasília, mas agora o Botafogo tem um intervalo um pouquinho maior do que foi de sábado para terça, né? De terça para sábado, um pouco mais para o Thiago Nunes ir arrumando esse time, mas precisam chegar os reforços. Isso é um fato, né? Não tem como discutir. Eu achei ótimo que o Botafogo saiu da negociação do Mateuzinho, isso ontem foi confirmado. Mateuzinho não mostrou nenhum interesse de vir para o Botafogo. O Flamengo queria que ele viesse, tá? O Flamengo queria que o Mateuzinho viesse para o Botafogo, porque a proposta do Botafogo era melhor que a do Corinthians. Ah, mas o presidente do Corinthians falou que igualou ali os 4 milhões, né? Pelo Mateuzinho. Só que os 4 milhões de dólares do Corinthians ia ser parcelado e do Botafogo ia ser pago de uma forma mais interessante para o Clube da Gávea, além do que o Corinthians também está passando por dificuldades ali financeiras e acho que nem o Flamengo tinha muita certeza de que receberia esse dinheiro, né? Já tinha tido um estresse, mas enfim, resumindo tudo, o jogador parece que realmente quer jogar no Corinthians e o Botafogo fez muito bem, demorou até demais para sair, né, dessa, e agora espero que já esteja trabalhando hoje, né, o mais urgente para trazer um jogador para a posição. É o famoso livramento, Botafogo, né, com todo respeito ao atleta Mateuzinho, mas assim, acho que ele não valia esses 4 milhões, eu falei dólares, mas acho que era de euros, tá? Então foi um livramento. Eu acho que o Botafogo, o que a gente tem que entender é o seguinte: mas Carlos, o Botafogo ofereceu 1.200.000 pelo Advíncula. São situações diferentes, já falei aqui no canal, mas como a gente tem uma audiência, né, rotativa, eu explico de novo. O Advíncula tem 33 anos, ou seja, ele tem 10 anos a mais, né, que o Mateuzinho. Então para o Botafogo vale a pena, né, pelo menos na cabeça do Textor, fazer um investimento muito maior num jogador jovem do que num jogador veterano que provavelmente, se viesse para o Botafogo com um contrato de 3 anos, né, encerraria a carreira no clube, né? Então são situações diferentes. Quando você investe 4 milhões, você está imaginando que lá na frente você pode vender esse jogador e no mínimo recuperar o investimento, né, lá na frente, beleza, galera? Só para a gente contextualizar essa questão, né? Gente, falando em janela de transferência, o Grêmio, nessa janela, ele sondou 3 jogadores do Botafogo. O mais recente foi o Tiquinho Soares, que o Botafogo logo disse que não tinha papo pelo Tiquinho Soares, né? E aí, vocês já lembraram qual foi o último jogo que o Tiquinho balançou as redes? Contra o Curitiba, né? Aquele gol de pênalti que nos traz péssimas memórias, mas eu tô tentando lembrar qual foi o jogo anterior com a bola rolando. Daqui a pouco eu lembro. Ou quando acabar o vídeo, vocês me ajudam aí e eu vejo nos comentários. O Grêmio sondou o Tiquinho, fez uma sondagem pelo Júnior Santos também. Júnior Santos, que é um cara que vai perder um pouco de espaço, naturalmente, com essa chegada aí do Luiz Henrique, mas é o que é, e a gente sabe também que o Júnior Santos pode ser uma boa opção aí no elenco, né? No elenco, ou entrar depois na partida, né? Júnior Santos, que até começou bem até. Ontem ele estava deslocado, né? Jogou na esquerda, acabou não rendendo. E o terceiro jogador que o Grêmio também sondou foi o próprio Marçal, né? Que acho que a torcida do Botafogo não ficaria incomodada se ele fosse para o Grêmio ou qualquer outra equipe, né? Tinha até aquela história que o Marçal conheceu a esposa dele em Porto Alegre, a gaúcha, teria um link ali, né? Mas é isso, gente. Não é nada contra o atleta, né, Marçal, o ser humano, um cara que estava com a moral lá em cima, né, até 2022 e infelizmente desconstruiu isso em 23, muito também causado pelo que eu acabei de falar. Tá ali sempre no departamento médico e aí quando entrava em campo não conseguia render, né, relembrar aquele Marçal de 2022. Gente, o Alexander Barbosa, que ontem deu até carrinho de cabeça nesse lance aí, até interessante, né? A galera gosta, né? Meio loucão, estilo loucão. O Barbosa, que acabou que não fez um bom jogo ontem, né? Tomou mais um cartão amarelo, o terceiro jogo dele, terceiro amarelo, tá de fora da partida aí.
um probleminha para o Thiago Nunes para o jogo de sábado lá no Gama, né, no DF. Achei aqui a frase do Serginho Santana. Newton na lateral direita foi um pedido de socorro do técnico Thiago Nunes. Bem por aí, né? Newton até se esforçou, tentou fazer uns cruzamentos ali, mas não tem como, né? Galera, 15 minutos acho que é o suficiente. Não acabou não. É o suficiente para a gente falar do Luiz Henrique, né? Ontem, no comecinho da noite, o GE cravou, né, o que a gente já estava ali na dúvida, até o Léo Dias já estava falando da negociação, de que o Luiz Henrique se acertou com o Botafogo, tá tudo certo, inclusive é esperado essa semana, né? Essa semana já tá meio que acabando, não sei, de repente até o final de semana, o Luiz Henrique vindo de mala e cuia para o Rio de Janeiro, né? Voltando para o Rio de Janeiro, para ser apresentado no Botafogo. Agora, o que eu acho que é curioso é que a informação que foi dada no GE, inclusive por um empresário que participou da negociação, é de que o contrato é de 5 anos. E aí eu tento entender um contrato de 5 anos, mas todo mundo fala que o Luiz Henrique vai ficar ou 6 meses, ou 1 ano, ou no máximo 1 ano e meio, mas o contrato é de 5 anos. Então eu acho que seria bem importante, eu acho que isso vai acontecer, né? O John Textor vira público, depois que oficializar o Luiz Henrique, vira público e explicar, né, os meandros, os detalhes, né, dessa negociação que acabou, né, meio que nebulosa, meio polêmica. A torcida do Botafogo ficou até meio chateada, né, com essa questão de que o Luiz Henrique estaria sofrendo ali um processo de convencimento para vir jogar no Botafogo. A gente não sabe até onde isso é verdade, até onde isso aí tem o dedo da Fla Press, né? Porque é o mesmo caso do Mateuzinho. A imprensa rubro-negra, né, saboreou as palavras de falar que o Mateuzinho não queria jogar no Botafogo nem amarrado, né? Eles exageram logo, que é para tentar, né, tipo, desprezar o Botafogo. O Botafogo hoje, que é um clube forte financeiramente, que é um clube muito mais respeitado, né, pela sua situação hoje econômica, né, respeitado no mercado, e o Botafogo hoje que está, né, prestes a anunciar a maior contratação da história do futebol brasileiro. São 16 milhões de euros, com mais um gatilho ali de 4 milhões de euros, desde que o Luiz Henrique cumpra metas, né, e isso tudo, como eu ia falando, o Textor deve vir a público e explicar, né, que tipo de metas são essas, o que é esperado, né, do jogador, né? Eu até não me surpreenderia, gostaria que o Textor, assim como ele fez nas contratações dos técnicos até aqui, que nessa grande contratação, histórica contratação, ele esteja na coletiva de imprensa. Acho que seria interessante para ele esclarecer vários desses pontos, né? O Luiz Henrique tem 23 anos, é natural que ele queira, né, entre aspas, permanecer na Europa, né? Mas a gente tem que entender exatamente isso. O que me parece agora, até agora, é opinião, não é informação, é de que, e até o TF também comentou isso, a gente pensa da mesma forma, é que essa questão dos 6 meses dependeria muito de como o Botafogo vai estar na Libertadores, né? Se o Botafogo avança, e a gente espera que avance, nas 2 fases de pré-Libertadores, né? Chega à fase de grupos e depois avance para as oitavas, já passaria desse período de 6 meses. Então a tendência é que o Luiz Henrique permaneça, ele estiver adaptado, jogando bola, né, entregando o que a gente espera dele, com a cabeça no Brasil, com a cabeça no Botafogo, ele tem tudo para seguir até o final do ano, né? Mas, Carlos, estaria no contrato que ele pode sair no meio do ano, inclusive o GE dá essa informação, né, de que estaria no contrato que, se caso o atleta queira, né, ele pode sair no meio do ano. Mas e se o Lyon tiver rebaixado, né? Então são várias possibilidades. Eu acho que isso aí é que vai ditar o tempo de permanência dele no Botafogo. O Luiz Henrique vir para o Botafogo e jogar só 6 meses, né, parece realmente algo desinteressante, né? Digamos que no melhor dos cenários ele chega aqui e arrebente, né? Vai ser uma frustração, né? Vai ser um anticlímax ele ter que se despedir do Botafogo
no meio do ano, em junho, julho, né? Mas a gente também tenta imaginar que se ele chegar aqui e se sair bem, arrebentar, de repente começar a ser chamado até pelo Dorival Júnior na seleção, né? Ele resolva ficar por 1 ano ou até 1 ano e meio, né? Mais do que isso, parece difícil, já que o jogador tem 23 anos, justamente depois de 25, 26, já esse caminho para a Europa fica um pouco mais difícil. Lembrando, claro, a gente sabe, se está em contrato, ele irá de qualquer forma, né? Galera, notícia agora fresquinha dessa manhã aqui, né? Na Europa, já está ali próximo do almoço, né? O Luiz Henrique esteve hoje, tá? Lá na Ciudad Deportiva, que é o CT do Betis, tá? Chegou para treinar normalmente, teoricamente, e aí ele não participou da atividade do Betis, tá? Ele foi chamado pela direção, trocou uma ideia lá e saiu de carro. Tem até um vídeo já rolando dele saindo. Não ficou para atividade lá no seu clube, né? Até o momento ainda pertence ao Betis. Isso aí, claro, é um indício, né, de que ele tenha se despedido, né, lá dos seus companheiros, enfim, e esteja, né, de fato, de malas prontas para o Brasil, tá? Então, só para corroborar aí com a informação que veio do GE ontem à noite, né? Tava essa polêmica, acertou, não acertou, né? Então a gente acredita que hoje, durante o dia, a gente tem algum tipo de posicionamento. Vamos ver, o Botafogo agora também está escaldado, né? Não está querendo anunciar nada antes de contrato assinado. Provavelmente a gente vai ter informação de quando que o Luiz Henrique efetivamente chega ao Brasil, e depois que ele chegar e tudo, acho que esse seria o protocolo correto. Passar por exames médicos, ver que está tudo ok, certamente estará. Ele que atuou nos 3 últimos jogos como titular lá no Betis, né? Um jogador aí que vem de saúde, vou até bater na madeira aqui, né? Então vai estar tudo certo aí o Botafogo finalmente anunciar, mas, volto a dizer, é importante que, pelo tamanho da contratação, pela dimensão da contratação e também por essas arestas que ficaram abertas aí em relação o jogador tá com a cabeça na Europa, tá vindo para o Botafogo, mas já como um trampolim para voltar para a Europa, é importante que tanto o jogador fale sobre isso, né? Não tenho dúvida que ele vai ser perguntado sobre isso, mas que o John Textor até sirva uma blindagem ali, um escudo. O John Textor esclareça tudo, porque a torcida do Botafogo tem esse sentimento que a gente só quer que vista a nossa camisa quem está muito afim de defender a camisa, né? E o exemplo maior foi aí do Mateuzinho, que o Botafogo já tem, né? O Botafogo tem que ter esse orgulho, né, de saber que hoje é uma força no mercado, não deixa nada a dever a outros grandes clubes do Brasil, né? Então, se o cara não quiser atuar, vá procurar outro caminho, né? Mas espero que o Luiz Henrique esteja vindo focado no fogão. Deixe seu comentário, o que você achou, qual a sua expectativa aí em relação ao Luiz Henrique, beleza? Fogão sempre, deixa o like, galera. Ontem eu vi que tem muita gente que assiste o conteúdo e não é inscrito, não custa nada, se inscreve aí que você ajuda o canal a crescer. Brigadão, valeu, aquele abraço.